A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é quem é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Jó, capítulo 12, versículo 12 e 13, né? Então, a sabedoria vem dos idosos, né? Vem daquelas pessoas que têm, que traz a vida longa, traz entendimento, que a pergunta, né, do versículo bíblico. Mas a sabedoria vem de Deus, né? Não é pela a busca só do conhecimento, porque você pode ter conhecimento, mas pode não ter sabedoria. Você pode ter muitos anos de vida, mas possa ser que você não tenha sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus, né? Então, eu deixo aqui com o meu amigo Leandro para fazer as perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta, então. Por que nos é dito que adquiramos sabedoria? Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, se abrirmos a palavra de nosso Deus, vamos encontrar aqui dizendo assim: sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Então sabemos que a sabedoria é a base de quase todas as coisas, né? Nós não devemos agir por impulso. Temos primeiro pedir sabedoria a Deus para agir da maneira correta. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que orar, né? Pedir a Deus sabedoria para que a gente possa fazer a coisa certa, né? Sabedoria é a coisa principal, né? Como diz aqui, né? A base de tudo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Diz a palavra de Deus, né? E a gente vai explorar aqui, né? Sobre esse assunto, né? E o conselho que ele dá aqui, né? Adquire, pois, a sabedoria. E aqui diz, né? A sabedoria implica a capacidade de ajuizar sabiamente e trata com sagacidade, e conhecimento com capacidade para fazer uso dele. Alguém pode ter conhecimento abundante e ao mesmo tempo possuir pouca sabedoria? É como eu falei, né? Na verdade aqui é uma afirmação, né? Alguém pode ter conhecimento abundante e ao mesmo tempo possuir pouca sabedoria, né? Porque a sabedoria, de fato, ela difere um pouco, né, de ter conhecimento. Eu conheço um amigo, né? Não quero dizer o nome aqui, né? Mas talvez alguém até deva conhecer, né? Pelo que eu vou comentar, da igreja, era da igreja, né? Fazia parte do Clube dos Bradores, tocava na igreja. E de repente ele foi fazer faculdade, aos poucos foi se afastando dos caminhos do Senhor. Seus pais eram da igreja, e daí fez faculdade, se formou, realmente adquiriu bastante conhecimento, né? Quem vê que ele tem muito conhecimento, né? E, no entanto, deixou os caminhos do Senhor e virou até ateu, né? Então, se afastou dos caminhos do Senhor, né? Deixou de acreditar em Deus, né? Passou a acreditar naquilo que ele aprendeu ali, né? Então, não basta ter só conhecimento, né? Mas sim sabedoria. Pergunta 2. Quanto valor tem a sabedoria? Rapaz, até essa agora me pegou, né? Que nem eu sabia que sabedoria tinha um grande valor, mas de acordo com Provérbios, capítulo 3, versículo 15, vamos encontrar dizendo assim: mais preciosa é do que os rubins, e tudo que pode desejar, não se pode comparar a ela. Vê, a sabedoria vale mais que rubins. Será que é valiosa uma sabedoria? Rubins é uma pedra preciosa, né? De grande valor, né? De grande valor, né? Difícil de encontrar, né? Então diz que a sabedoria tem que ser o quê? Mais alta e mais valiosa que um rubim. Eu mesmo nunca cheguei nem a ver um rubim à minha frente. Da raridade dele que ele é. Imagina a sabedoria para quem realmente consegue adquiri-la, né? A sabedoria, muitos pensam que é de nós mesmos. Mas eu creio que a sabedoria, ela é um dom dado por Deus. Nós temos que pedir a Deus o dom da sabedoria, como fez Salomão, né? Mais para frente, vamos ver o que foi que Salomão fez. Mas tudo que nós pedimos a Deus, Ele concede. E sabedoria e grande valor. Pergunta 3. Que bênçãos se seguem à aquisição da sabedoria? Exalta, e ela te exaltará.
e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Provérbios, capítulo 4, versículo do 8 ao 9. Exalta ela, e ela te exaltará. Diz que ela é igual diadema, né? Dada de graça, e uma coroa de glória, ela nos entregará. Nos entregará. Vê que cada palavrinha que nós lemos é uma palavra que, se nós for analisar, é de grande satisfação e de grande regozijo saber que tudo isso vem através do quê? De uma sabedoria. Não basta só buscar, né? Como Não. diz a Bíblia, né? Busca a sabedoria, adquire o conhecimento, né? Mas a gente deve exaltá-la, né? Porque ela nos exaltará. Agora, comentando o verso anterior que você leu, Josivan, e tudo o que podes desejar não pode comparar a ela, né? E é mais preciosa do que a rubis, né? Você falou uma coisa interessante que me fez lembrar de um texto que diz lá em Salmos 53, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem, e diz aqui, e não há ninguém que busque a Deus, né? Então, nesse momento a terra estava passando por um momento de muita desolação, né? As pessoas já não estavam mais buscando a Deus, né? A sabedoria, ela vem de Deus. Quando você busca a Deus e pede sabedoria a Ele vai dar. Agora, quando você não busca a Deus, não tem como você adquirir a sabedoria. Ontem, eu assistindo um vídeo no YouTube com o Leandro, lá do rapaz de Recife, mostrando o aeroporto, ele comentou assim, dizendo que o homem tinha uma grande sabedoria em fazer um avião sobrevoar o céu sem cair. Aí eu disse, rapaz, mal sabe ele que deu sabedoria foi Deus. Porque imagina só, Deus é grande sabedoria, mas quem é exaltado é o ser humano. Um ser humano sem valor, ao invés de ser glorificado o nome de Deus, né? Porque diz que a sabedoria, ela é tudo que nós não podemos desejar, e nem se pode comparar a ela. O ser humano pega outro ser humano e exalta ele como se ele fosse dono da sabedoria, né? E a Bíblia diz, né? Eu acho que não sei se lá em Jeremias, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. Né? O ser humano realmente exalta ao ser humano, né? Quando na verdade quem dá sabedoria é Deus, né? Deus deve ser exaltado. Então por isso que diz, né? Que bênçãos se seguem a aquisição da sabedoria, né? Então devemos exaltá-la e honrá-la, porque dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém. Pergunta 4. Quem concede a sabedoria? Olha, quem concede a sabedoria? Será que concede a sabedoria hoje em dia? Será que é aos líderes religiosos? Será que é aos irmãos das nossas congregações? Será que é a família? Mas a palavra do nosso Deus é bem clara e diz que quem concede a sabedoria, está escrito lá em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz, o Senhor dá a sabedoria. O Senhor não é líder religioso, não é irmão, não é família, não é ser humano deste mundo. É um ser celestial. Um Deus que é o nosso Pai, que se preocupa conosco. Por isso que diz, o Senhor dá a sabedoria. Eu fico imaginando quem seria nós hoje em dia se Deus não nos concedesse sabedoria. Como é que estaríamos vivendo nesse mundo tão pecaminoso? Como seria o ser humano agindo de uma forma sem sabedoria? Pergunta 5. Como pode ser obtida a sabedoria? Sabemos que o Senhor é quem dá sabedoria, né? Mas é simplesmente dizer assim, não, eu vou dar sabedoria a você. Ou, né, eu vou fazer ele sábio, né? E como é que é obtida, né? Como é que é adquirida essa sabedoria? Se o homem deseja ter sabedoria, o que é que ele tem que fazer? Veja, um exemplo sobre a sabedoria é o próprio Salomão, né?
Muitos aí consideram Salomão o mais sábio da sabedoria e tal. Mas como foi que Salomão adquiriu essa sabedoria? Como ele obteve essa sabedoria? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá libertamente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Peça a quem? A Deus. É pedir a ninguém, somente a Deus. Se ele sentir que lhe falta sabedoria, nós devemos pedir a Deus, que ele vai dar liberalmente. Agora é uma coisa. Muitas das vezes nós pedimos algo a Deus pensando que vai vir da forma que nós queríamos, né? Nós muitas das vezes falamos: Senhor, dá-me paciência. Pensa que vai ser tudo tranquilo. Aí Deus bota uma dificuldade na sua vida. Senhor, dá-me sabedoria. Deus bota dificuldade para saber como é que você vai agir. Então tudo de Deus É um propósito. é um propósito. Então, muitas das vezes nós pedimos uma coisa a Deus pensando que vai vir num mar de rosas, tudo tranquilo, mas não. Muitas das vezes o que para nós é difícil, para Deus é sabedoria. Para Deus é um estudo que Ele nos dá. Rosana, confirma aí, tá gravando? Tá assim. Muito bem. Pergunta 6. Ao tornar-se rei, que pediu Salomão que o Senhor lhe desse? Veja, um rei. Salomão, quando se tornou rei, ele pediu algo a Deus. Veja, se um rei que quer ali todo o poder em suas mãos, toda a autoridade sobre aquele povo, ele pediu algo a Deus, algo mais valioso que o rubim. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, diz: Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Veja, uma pessoa de total autoridade pedir a Deus sabedoria e conhecimento. Então, a mesma coisa, eu e você, queridos amados irmãos ouvintes, devemos pedir a Deus sabedoria e conhecimento. Porque muitas das vezes, nós pensamos que conhecemos já as palavras de Deus, mas quando nós vamos analisar, nós não conhecemos nada. Muitas das vezes sabemos que somos sabiamente de tudo que está acontecendo no nosso mundo atual e não sabemos de nada. Por isso que antes de analisar as Escrituras, devemos pedir a Deus sabedoria e conhecimento de sua palavra. Pois aquele que analisa as santas palavras de Deus sabem o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso que é importante ter comunhão com o Pai e pedir a Deus, caso que Ele dará sabedoria. Por isso que diz, né? Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Comentando aí, né? Você falou a pergunta: ao tornar-se rei, que pediu Salomão que o Senhor lhe desse, né? Ou seja, Deus não escolheu Salomão porque ele já era sábio. Deus queria o tornar ele sábio. Não, quem será o próximo rei de Israel? Chama fulano de tal, né? Ele é mais sábio, é mais forte. A Bíblia diz, né, que Deus não olha a aparência, né, mas o coração. Né? Sabia do que Salomão podia se tornar. Jesus não escolheu os discípulos porque eram os mais fortes, os mais sábios, os mais inteligentes, né? Os mais que tinham conhecimento. Não, mas Jesus sabia o que eles podiam se tornar. Tem um verso, aí me lembra de um verso lá de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 11, né? Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros a vitória, nem dos valentes, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem ainda os prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Mas é Deus quem dá todas essas coisas. Né? Quem dá a riqueza, quem dá a sabedoria, quem lhe dá o prêmio, a vitória, quem lhe dá o favor. Então é isso. Então, Deus quer te tornar de sábio. Agora, você precisa buscar. Precisa dessa oportunidade para que Deus possa fazer essa mudança. Né? Então, como diz aquela música, não importa quem você é, não importa o que você fez. Uhum. Apenas busque a Deus, que Ele concederá. Por causa que Deus ele não está atrás daqueles santos. Deus não está atrás daquelas pessoas que já estão curadas. Ele está à procura de mim e de você que estamos enfermos. Enfermos espiritualmente. Então devemos buscar a Deus por isso. Conceda a Deus a oportunidade de habitar em sua vida. E Ele dará, Ele ouvirá o seu pedido, o seu clamor.
Pergunta 7. Como atendeu o Senhor a esse pedido? Será que Deus atendeu rapidamente? Será como foi que Deus agiu? Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 10, diz assim: E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Então Deus se agradou. Deus ficou feliz. Então, nós devemos pedir a Deus. E Deus fica feliz quando pedimos algo. Por causa que o céu ele está repleto de bênçãos para cair sobre nossas vidas. O céu ele está cheio de grande bênção para cair sobre cada um de nós. Sabedoria, unção, várias coisas Deus tem para nos dar. Basta pedir. Como diz aquele versículo bíblico, né? Se vós que são maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, será que se nenhum filho de vocês pedir pedra, pedir pão, você dará pedra? Imagine eu que sou o Pai Celestial. Então Deus quer dar várias coisas, né? Deus quer dar coisas boas. Deus promete vida abundante. Então Deus é maravilhoso. Deus não quer saber da onde nós estamos saindo. Ele apenas quer nos resgatar. Ele quer nos tornar valiosos aos olhos das pessoas deste mundo. Por causa que nós já fomos comprados com grande preço, né? A sabedoria de Deus já nos comprou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém. Pergunta 8. Como foi atendida a oração de Salomão? Veja, quando Salomão fez a oração, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 e 13, diz assim: E disse-lhe Deus, porquanto pediste essas coisas, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a tua vida de teus inimigos, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. Ontem eu vendo o vídeo na rede social, no TikTok, e foi falando realmente sobre Salomão. Disse assim: por que Salomão não pediu outra coisa? Pediu sabedoria. Porque foi sábio, né? E disse assim: porque Salomão já tinha de tudo, e a única coisa que lhe faltava era Deus. Exatamente. Então, muitas das vezes nós já temos de tudo. Nós já temos de tudo. Muitas das falta vezes, algo, né? né? Mas falta algo. Nós já temos de tudo. Muitas das vezes a gente tem até demais e reclamamos. E Salomão ali, um rei, já tinha o poder em sua mão, mas ainda faltava algo. Ele se humilhou na presença de Deus. Esse Deus me dá sabedoria e conhecimento. Então, veja, quando a pessoa se entrega em espírito e em verdade a Deus, pedindo uma coisa de coração, sem ser para maldade, e sem ser para vanglória de nós mesmos, olha o que Deus disse: e eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, e também até o que nem pediste te dei, assim como riquezas como glória. Veja, quando pedimos algo a Deus, que seja para honrar e glorificar seu soberano e eterno nome, Ele nos dá sempre sobrando, sempre dá bênçãos multiplicadas. Com certeza você já deve ter assistido, né, algum desenho, né, ou algum vídeo, tem passado na televisão, alguém que encontrou ali uma lâmpada mágica, né? Quando ali ele esfregava, saiu um gênio: olha, você tem 3 desejos aí, 3 pedidos a fazer, né? E daí a gente vê, né, eu quero dinheiro, eu quero riquezas, eu quero isso, aquilo, outro, tal, né? Aqui foi como se tivesse aparecido o gênio, né, da lâmpada mágica. Deus apareceu para Salomão, né? E o que é que você quer? Olha, eu quero sabedoria, né, para que assim eu possa governar, né, ser um bom rei, né, para que eu possa julgar, né, a Israel. E Deus ficou ali feliz, né, com o pedido dele. Não? Olha, tu não pedisse riqueza, tu não pedisse glória, tu não pedisse a morte dos teus inimigos, mas tu pedisse sabedoria, né? E eu vou te dar. E eu não só vou te dar só sabedoria e entendimento, vou te dar riquezas e glória. Deu até o que ele não pediu. E quem não conhece, né, a sabedoria de Salomão, ou quem já ouviu falar, como foi que Salomão agiu, né, na sua sabedoria? Veja, Salomão pediu sabedoria a Deus quando aquelas 2 mulheres chegaram ali com aquela criança, né? Uma dizendo que a outra tinha tomado seu filho.
Ali as duas estavam grávidas, tinham ganhado menino, mas uma ali tinha acabado de matar o seu filho e queria tomar o filho da outra. E Salomão, naquele primeiro reinado dele ali, as pessoas disseram, vamos ver agora a sabedoria dele. Vamos saber se ele é sábio. E Salomão, ele realmente foi sábio. Ele disse, Deus, me dá sabedoria e conhecimento. E quando ele disse, soldado, parte essa criança ao meio. E a mãe gritou, não, dê a menina para ela. E Salomão disse, pega a criança e dê a ela, por causa que uma mãe nunca deixará alguém fazer mal ao seu filho. Então, vendo, muitas das vezes nos falta sabedoria. Porque se nós mesmos, na hora da raiva, pedimos sabedoria a Deus, mas Senhor, me dá sabedoria para bolar um plano para matar fulano. Me dá um plano ali para fazer fulano errar na vida, desgraçar com a vida dele. Muitas das vezes o pensamento do ser humano é esse, né? Destruir a vida dos seus inimigos. Mas Salomão não. Ele tinha a oportunidade de fazer isso. Mas não, ele pediu sabedoria e conhecimento. E assim, Deus concedeu, segundo a sua vontade. Mas não só concedeu aquilo, concedeu outros bens, né? Como glórias e riquezas. Deus ama aqueles que têm um espírito humilde, né? E foi isso que Salomão teve, né? Um espírito humilde. Mesmo sendo rei, se fez menor, né? Se humilhou diante de Deus. É isso que Deus não quer, né? Que a gente tenha um espírito humilde. Exatamente. Vamos prosseguir, né? Pergunta 9. São sempre sábios os grandes homens? Veja. Será que quem só é sábio? Somente é os grandes homens? Será que aquelas pessoas ali da autoridade total, será que somente eles são sábios? E os pequenos, como é que é? Será que os grandes líderes religiosos, hoje na hierarquia, as pessoas lá em cima, no topo da hierarquia, será que são sempre sábios? Lá em Jó, capítulo 32, versículo 9, diz, os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Então diz que os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Então entendemos aqui que não só os grandes sabem, né? O que é... Quem dá sabedoria é Deus. Então, Eu até li um texto até parecido, né? A sabedoria se acha entre os idosos, né? Jó 12, 12. A vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, né? A ele pertencem o conselho e o entendimento. Né? Deus já. Não é a questão de idade, né? Claro, já passou por várias experiências da vida, né? Já adquiriu vários conhecimentos. Mas se é uma pessoa que não tem andado segundo os conselhos do Senhor, tem praticado coisas horrendas, né, durante toda a sua vida, né, como ele, já estando velho, poderá ter conhecimento para poder passar para outras pessoas? Agora, se ele teve uma vida digna, né, andou nos caminhos do Senhor, né, procurou coisas boas, né, esse sim pode dar até bons conselhos. eu admiro muito algumas pessoas idosas, que eles são os reis de saber ali algumas comidas, né, de antigamente, que hoje em dia quase ninguém sabe. Comida, remédios naturais, que hoje na juventude de hoje perguntar algum remédio natural, a gente não sabe. Alguma comida típica do passado a gente nem sabe fazer, sabe o que existiu, mas não sabe fazer. Mas há uma grande diferença daqueles que praticavam e os que não praticam. Então a mesma coisa nós com Deus. Se nós andar caminhando com Deus, praticar nossa sabedoria com Deus, nós vamos ter sim uma vida sábia. Agora, eu pedir sabedoria a Deus e andar errante em seu caminho, essa sabedoria nunca vai prosperar. Então aquele negócio é adquirir e pôr em prática. Porque Deus é um professor. A palavra de Deus é uma escola, qual é um livro que nós estudamos na própria presença do próprio autor, né? Então Deus está ali dizendo, meu filho, é esse o caminho, essa é a verdade. E muitas das vezes nós adquirimos isso, mas nós não colocamos em prática. Ao invés de colocar em prática, nós privamos para nós mesmos e nem sequer queremos compartilhar com outras pessoas. Então, Salomão, eu tenho aqui para mim que Salomão, além de ter recebido a sabedoria, ele também compartilhava com as pessoas ali ao seu redor. Então Deus, Jesus, melhor falando, quando estava neste mundo, pregando o evangelho, ele se privou? Não. Com sua sabedoria, ele quis repassar o que ele tinha para outras pessoas. E assim sabemos a sua trajetória até nos dias atuais, né? Então, por isso que é sempre importante andar no caminho do Senhor e ser praticante. Muito bem.
Vamos prosseguir, né? Temos apenas 9 minutinhos, né? 1 minuto para cada pergunta. Já estamos partindo para o final do estudo. Leandro prossegue com as perguntas. Vão ser só mais rápido agora para a gente poder fazer dentro do tempo. Bem? Pergunta 10. Qual é o princípio da sabedoria? Salmos 111, 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Então, devemos ter temor no Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quem não teme, né? Não tem sabedoria, né? Não tem sabedoria. Né? Pergunta 11. Por que meio se tornou o salmista mais sábio que seus inimigos? Lá em Salmo 119, 98 diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo, pelos teus mandamentos. Tu, pelos teus mandamentos, né? Me fazes mais sábio que meus inimigos. Né? Tu, o Senhor, né? Pelos teus mandamentos. Né? Porque também não adianta só guardar os mandamentos. Né? Como o jovem rico, né? Alegava guardar os mandamentos, né? De uma forma legalista, para exaltação própria, né? E estava guardando os mandamentos ali para poder ser honrado pelos homens. Né? Mas ele sabia que no fundo do seu coração ele não estava obedecendo e guardando os seus Não mandamentos. tem um espírito humilde, né? Uhum. Exatamente. 12 agora, é isso? Pergunta 12. Por que tinha ele mais entendimento do que os seus professores? Lá em Salmo 119, 99 diz: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, Amém. adquirimos mais sabedoria do que outras pessoas, porque meditamos nos teus testemunhos. Que testemunho de quem? Do Senhor, né? Sim. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus nos traz mais sabedoria do que qualquer outra autoridade que conhecemos aqui neste mundo. Pergunta 13. Que é feito exercer a sabedoria na aparência pessoal? Lá em O Eclesiastes, efeito, né? Isso. Ok. então, lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 diz: A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Olha para isso. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Então, que efeito exerce a sabedoria, né? Faz brilhar em nosso rosto. Agora veja, a Bíblia diz, né, que a alegria, né, formoseia o rosto, né? E agora a gente buscando entendimento e sabedoria do Senhor, aí vai dar um brilho a mais no nosso rosto. Coisa boa, né? Pergunta 14. E que disse Cristo que os filhos deste mundo sobrepujam aos filhos da luz? Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 8, diz: Porque os filhos desses séculos são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E isso... Pode falar, Cris. Tem outras versões Não. que falam, né, são mais prudentes, né, nos seus intentos, né, desse mundo do que os filhos da luz. Né? Essa versão aqui é de Antônio Pereira. Figueiredo. Né? Isso. Pode ler a nota aí. Eu vi que você ia ler a nota, pode ler a nota. E aqui diz assim um pequeno comentário que diz: Isto é, mostra mais prudência, mais astúcia e mais inteligência no tocante aos seus negócios, do que os cristãos quando ao que concernem ao seu reino de Deus. Mostram mais perícia, estudam mais planos, experimentam mais meios para o acariciarem, recursos para si próprios, do que faz os filhos da luz para promover os interesses da religião. Pois é, não é só o desejo de querer fazer a vontade de Deus, é chegar lá e fazer. Né? Não é só ter, eu quero buscar o Senhor, né? Mas ir lá e buscar o Senhor. Né? Aí em Apocalipse fala, né? Nem é quente nem frio, né? Quem dera fosse frio ou quente, né? Os filhos das trevas, né? Eles são quentes, né? Nos seus negócios, né? Na busca
por riquezas e planos, enfim, né, do que os cristãos, né, para procurar, né, a Deus, né, fazer as coisas, né, de Deus, né. Então a gente precisa ser mais sábio, né, a gente precisa ser mais prudente, mais astuto, inteligente no, no tocante ao que concerne o reino de Deus. 15 agora, é isso? Isso, pergunta 15. E que disse o apóstolo querer que fôssemos sábios, e em que fôssemos simples? Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 19, diz: Quero que sejais sábios no bem e simples no mal. Sejamos sábios, né, no bem. Pergunta 16. Quantas espécies de sabedoria há? Veja, há várias espécies, né, de sabedoria. Aqui em Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz: Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. A sabedoria deste mundo, melhor dizendo, e a sabedoria de Deus, oculta em mistérios. Muito bem. Pergunta 17. Como é considerada por Deus a sabedoria mundana? Então, sabemos que a sabedoria mundana, ela tem o nome diante de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, diz: Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, a sabedoria deste mundo é considerada loucura perante o nosso Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Para o mundo. Exato. Muito bem. Vamos para a penúltima pergunta e assim a gente finaliza o estudo de hoje, fala sobre sabedoria. Penúltima pergunta. Que caráter tem a sabedoria que provém de Deus? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz: Mas a sabedoria que vem do alto, vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Muito bem. Última pergunta. Que sabedoria podem fornecer as Escrituras? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz: Desde a tua meninice sabeis as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, que sabedoria pode fornecer as Escrituras? Sábio para a salvação. Então, as Escrituras, a sabedoria que vem das Escrituras, pode nos levar à salvação.